Fala guardiões, eu sou o Carlos e sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo. E nesse vídeo eu trago para vocês mais uma Monodex depois de tanto tempo sem vídeo assim, né? Mas vocês sabem que esses vídeos, né, eles dão um pouquinho de trabalho, porque eu tenho que pesquisar, tenho que reassistir o anime, eu tenho que reler o mangá. E o vídeo em si, hoje é, como vocês viram na thumb, do One-Ray, no Monodex do One-Ray. Então trouxe algumas informações. E como o seu livro foi queimado e todos os seus poderes, certo? Vai estar aqui no vídeo. Então por isso que o vídeo ficou bem longo e deu um trabalho de fazer. Então para me ajudar, eu peço para você, se você não é inscrito, se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar no vídeo e clica no sininho para receber notificações quando eu postar vídeo novo aqui no canal. Tá certo? Então, bora pro vídeo. Como de costume, vocês sabem que primeiro eu falo sobre o Mamodo, um resumo da sua história, depois eu falo como o seu livro foi queimado e depois eu falo sobre todos os seus poderes. Vamos seguir esses três tópicos, tá? Resumo, livro queimado e poderes. Então vamos no primeiro tópico, o resumo. O One-Ray, ou traduzido no japonês como o One-Ray, Mamodo esse que aparenta ter ali uns 15 anos de idade. Sua nacionalidade, no caso, o país onde surgiu, foi em Hong Kong, na China. Inclusive, foi lá onde conheceu a sua parceira Lian. A pronúncia do nome de Lian é a mesma coisa do americano para o japonês, tá? Se pronuncia Lian. Ela também aparenta ter ali uma faixa etária de 15 anos, quase a mesma idade de One-Ray. A cor do livro de One-Ray é roxo, mas é um roxo meio clarinho. Se vocês souberem a cor realmente aí, que é o nome da cor do livro de One-Ray, pode deixar nos comentários. Os seus poderes eles são relacionados a aprimoramento de forças e rajadas de energia. O One-Ray teve seu debut, sua primeira aparição, no capítulo 71 no mangá e no anime foi no episódio 37. Agora vamos contar um pouco da sua trajetória. No episódio 71 é apresentado em Hong Kong Lian, que está discutindo com seu pai perguntando o paradeiro de One-Ray. Mas o velho a ignora. Depois a gente pode ver que ela está no Japão, até chega a roubar o livro do Kyo e do Gash e sai correndo lá com o livro na mão. Aqui eu tenho que mencionar a vocês que tem algumas diferenças no começo do episódio, onde é o primeiro que o One-Ray aparece, e no mangá também. Diferente do mangá, que lá mostra, né, o One-Ray apanhando na cela, porque no anime a gente vê só ele sentadinho. E quando a Lian vai pegar o livro do Kyo, ele tá com a Suzy e ao invés do Gash, ele tá com aquele amigo dele que gosta de OVNIs. E isso era bem diferente, né, do que a gente viu no anime. Continuando, mas tudo isso que ela fez era apenas para pedir a ajuda de ambos. Ela explica que seu pai é o chefe da máfia e ele tinha raptado o One-Ray. E ela tinha que ir salvá-lo. Depois de explicar que ele é um Mamodo, ela explica que o conheceu em um restaurante onde ela tinha perdido um namorado por conta do seu pai. E aqui a gente descobre que o pai da Lian, simplesmente por ser chefe da máfia, o bichão mesmo, não aceita a menina namorar ninguém. Nisso, sendo que ela fala que vários fugiram ao descobrir que o seu pai era o chefe da máfia. A coitada da menina só queria arrumar um namorado, né? Olha isso. Mas ela disse que nesse mesmo dia ficou chateada e quis se entupir de comida. Mas o One-Ray apareceu ali e a empatou, falando que ela poderia descontar até mesmo a raiva nele. Mas aí os dois se entenderam, conversaram e de repente o livro dele brilhou, acabando escolhendo ela como a sua guardiã. Depois disso, o One-Ray explica para Lian, né, sobre as batalhas Mamodos e o pai dela acaba descobrindo isso. E esse foi o motivo com que ele ficou mais chateado, né, porque sua filha poderia estar correndo risco de vida. E foi aí que ele conversou com o One-Ray, convenceu ele a deixar Lian, para o próprio bem dela. Depois disso, o velho prendeu o coitadinho do One-Ray em uma ilha isolada de tudo, ainda por cima preso em uma espécie de calabouço, né? Tudo com grade, e ele preso lá, sentado, sem água, sem comida, sem nada. E ainda por cima, sem contar que a ilha estava cheia de homens
né, armados, né, porque lá era um local onde a máfia escondia todas as suas coisas. Mas como a gente sabe, Kyo e Gash, por serem bonzinhos demais, eles acabam aceitando e vai ajudar eles. E se vocês lembram, né, que eles acabam encontrando um mamudo com asas lá, tipo um morcego, que é o Zabaz, e eles lutam e depois disso Lien e Onwei fogem, né, e Gash fica lá para tomar conta do Zabaz. Eles acabam depois encontrando o pai de Lien, e depois que o pai dela viu que Onwei falou sério em protegê-la e cuidar dela, ele acaba deixando os dois indo embora juntos. E aqui nesse episódio, ou capítulo, fica bem claro que sim, gente. Sim, fica bem claro, tá? É isso mesmo. Que o Onwei e a Lien têm um caso. Os dois são namorados, tá? Sim, um demônio e uma humana acabaram se apaixonando. E isso fica bem claro mesmo, assim, não muito no mangá, porque no anime tem até uma cena que eles vão se beijar, mas depois não foca o zoom neles, né? Mostra de longe ali os dois se beijando no barco. Eu achei isso bem legal, uma jogada boa do Makoto, bem incrível mesmo, né, dos guardiões serem namorados, né? E a gente vê aqui a diversidade também, né? Diversidade de aceitar o amor de todos, né? Porque se os dois estão ali felizes, eles se amam, então vamos aceitar. Não importa se ele é um demônio, mesmo se ele fosse outra garota, um garoto com um garoto, a gente só tem que aceitar porque os dois estão felizes ali. E eu achei isso muito fofo deles dois, sério, eu achei muito fofinho. Depois disso, a gente só vê os dois de novo na saga dos Office, dos Mamodos Milenares, onde o professor Nazunazo vai atrás de certos Mamodos para ir ajudar ali o grupinho de protagonistas, né? O protagonista que eu falo são os 4, os Kanchome, o Magon, Chio e Gash. Eles vão lá ajudar até naquele episódio onde a Chio foge com um livro vermelho e ela tem que proteger, mas nem nada de muita relevância, ele só vem lá, ajuda, depois fica ajudando um pouquinho ali, um pouquinho acolá e pronto. Depois disso a gente vê eles na saga Faldo, né? Que é aí que eles vão ter muita relevância. Aqui, nessa temporada do Faldo, ficamos sabendo que para liberar o gigante Mamodo, a estrutura Faldo, era necessário quebrar o seu selo. Mas para isso precisaria de vários Mamodos, então o Ryo, aquele Mamodo centauro, acabou usando uma espécie de maldição em alguns guardiões de Mamodos, sendo um desses a própria Lien. Não só ela, como outros ali também que a gente viu que acabaram depois se tornando amigos do Gash, né? Mamodos bem importantes, como o Erd, que também tinha seu guardião com a maldição, e a Cherise também, aquela menina que o Ted vivia atrás dela. Eles também, depois que se livraram da maldição, acabaram se tornando amigos ali do grupinho de protagonistas. Para salvar Lien, eles tinham que quebrar o selo. No caso, Ryo fala para eles que a única forma de tirar a maldição dos guardiões era liberando o Faldo. Caso contrário, todos que tivessem com a maldição acabariam morrendo. Aí foi nesse ponto em que vimos que o Onwei ficou contra o grupinho do Gash, né, para salvar a sua querida amada Lien. Ele ficou tão desesperado que ele foi ao ponto de trair os seus amigos. Agora que eu vou comentar um pouco, gente, o que eu achei quando eu vi os dois nessa saga. Eu não vou mentir que eu fiquei surpreso quando eu vi os dois nessa saga agindo dessa forma, sendo que a Lien estava ali amaldiçoada e o Onwei acabou traindo seus amigos, né? Eu já tinha até esquecido deles, eu juro pra vocês, quando eu assisti, eu falo isso quando eu vi pela primeira vez esses episódios, eu tinha esquecido da Lien e do Onwei. Sério, eu pensei que eles iam sempre ser amigos do Gash, iam estar aparecendo. Eles não foram escolhidos para estar naquele grupinho dos 4, né? Que a gente sabe que é os 4 principais ali. Ele só era aquele Mamodo que vinha ali só para ajudar. E no caso aqui dessa saga, ele foi inserido, né? Para estar participando, vamos dizer assim, desse grupo do mal. Sendo que a Lien estava com a maldição, então eles eram obrigados a lutar contra a vontade deles. E assim, eu não gostei muito de ver eles dois desse jeito, dessa forma na saga do Faldo. Mas continuando, depois de todos os ocorridos até eles quebrarem o selo do Faldo, aqui fica igualado ao mangá. Mas após disso, a gente pode ver que o anime e o mangá
tomaram caminhos diferentes aí no rumo e destino de Ray. Que aqui chega ao ponto e ao tópico 2. Agora vamos falar como seu livro foi queimado. Chegamos na parte triste de Gash Bell, tá? E olha que eu chorei relendo o mangá nessa parte. Não tem como se emocionar porque realmente é bem triste a despedida do Ray no mangá. Muito mais do que o anime. Mas primeiro eu irei falar aqui pra vocês como foi a partida dele, né? A ida dele do anime. Depois eu comento a do mangá, tá certo? Como eu já mencionei aqui no canal, que na saga do Faudo, do anime, eles estragaram a animação. Em um ponto que você percebe a diferença da animação. Do começo, né, do anime ali, que era normalzinho, depois você ficando boa. E depois, quando chega na saga do Faudo, fica ali uma animação meio feia, mal feita, preguiçosa. Sério, eu amo Gash Bell, eu amo essa franquia do mangá, do anime. Mas por isso, assim, como fã, eu falo de coração que a animação realmente, se vocês perceberem ali no finalzinho, né, do anime na saga do Faudo, tá uma animação muito diferente. Tem umas partes que estão legais, a luta e tal, mas para quem já leu o mangá, sabe que a história ali foi bem corrida, né, e também a animação ali, nossa, não tá boa. Eu também já falei para vocês, né, e resumindo aqui de novo, que a Toei, ela quis tomar as decisões próprias dela sobre o anime. Ela teve ali uma discussãozinha, né, no caso, o dono ali com o Makoto, e ele até falou uma vez que a Toei estava querendo decidir tudo, não estava querendo ele deixar continuar que nem no mangá. Ela queria fazer do jeito dela. Então meio que eles acabaram discutindo, né, teve uma coisinha aqui e acolá, mas parece que hoje em dia já estão até fazendo as pazes, né? Mas, assim, esse final do anime, eles realmente cagaram. Cagaram na saga do Faudo, realmente ficou feia. E muita coisa que era pra ter acontecido, que nem no mangá, que são excelentes. A saga do Faudo é excelente no mangá. É excelente demais, ela é muito boa. Já no anime é aquela coisa, assim, meio que triste, né? Muito triste mesmo. Até porque a gente percebe que o final do anime ali foi feito nas carreiras. Então, tipo assim, termina logo isso aí, faz de qualquer jeito, não vamos fazer igual o mangá, vai ficar desse jeito. E ficou. Mas assim, eu espero depois que vocês olhem. Eu vou até fazer um vídeo depois trazendo aqui pra vocês algumas cenas como ficaram meio que cagadas. Digo isso por pura revolta, porque incluindo a despedida do Ray no anime, ela ficou muito, cara, bem paia mesmo, sabe? Paia mesmo. Mas vamos lá, continuando. Então o grupo dentro do Faudo, já estavam todos dentro do Faudo, estão indo em direção à sala de controle principal do Faudo, que ficava na cabeça dele, para tentar desligá-lo. Mas aí aparece quem ali no caminho, empatando eles? O Rodiox, né? Aquele Mamodo lá que tem sua guardiã, a Cheetah, que ela tem uma máscara de ferro, atacando eles. Nisso, Ray pede para seus amigos continuarem e deixar que ele tomasse conta ali do Rodiox, né? Lutasse com ele enquanto os outros fugiam. Todos entram em acordo e vão, então começam aí a luta dos dois, né? Ray versus Rodiox. Aproveitando, eu vou logo falando aqui uma coisa pra vocês, tá? Um spoiler do mangá, mas não é meio que spoiler, sendo spoiler, é que essa luta aqui do anime, nenhum dos dois tem seu livro queimado dessa forma no mangá, tá certo? Até porque essa luta ela não chega nem a acontecer no mangá. Só aconteceu aqui no anime por causa aí, né, que foi tudo feito nas carreiras e mal feito nessa temporada do Faudo do anime. Além do mais, que essa luta dos dois ocorre basicamente em um único episódio só, né? Tipo, ocorre no outro ali, mas só num episódio só, mesmo que tenha essa luta deles ainda com cenas cortadas, né? E ali no meio de outras lutas, encaixava a luta do Ray com ele, e só isso. Uma luta que foi rápida, que não teve nem lembranças, aquela coisa triste direito, ela não foi bem explorada. Igualmente para Rodiox, que no mangá, né, gente, ele e a Cheetah, eles são bem relevantes na história, né? Já no anime eles são todos ali meio que descartáveis, certo? Mas continuando, eles lutam, o Ray quase vence, mas aí o Rodiox pede a ajuda do Faudo, né? Para o Faudo conceder seus poderes ali para ele, e ele acaba criando clones dele mesmo para ajudar na luta contra o Ray.
Aí o casal depois consegue superar isso, né? Consegue ali passar por cima desses clones, acabam derrotando os clones do Rodiox e usam aí a magia deles mais forte contra ele. Sendo que também o Rodiox acaba usando sua magia mais forte, ocorrendo ali um impacto muito grande. E depois que explode, a gente descobre que o livro do One-Ray foi queimado, né? Mostra ali a Lien no chão, né? Uma espéciezinha de que sobrou do chão por causa que o One-Ray protegeu ela. Ela com só a marca do livro queimado, a tiara do One-Ray ali no chão. Que, a propósito, essa tiara ela é bem relevante também, um acontecimento que tem no mangá, né? Quando o One-Ray vai embora, também deixa sua tiara lá no mangá. E lá a cena é bem mais impactante do que aqui no anime. Então fica só por isso mesmo, né? É só isso mesmo, não vou nem me aprofundar mais, porque eu odiei como foi explicado a despedida do One-Ray dessa forma no anime. Sendo que no impacto ali dos poderes, o Rodiox e a Cheetah, eles saem ilesos, tá? Dando a entender mesmo que eles derrotaram o One-Ray. Então fica dito ali no anime que o Rodiox derrotou e queimou o livro do One-Ray, né? Sendo que no final ali mal se tem aquela tristeza dos amigos dele. Nossa, o One-Ray foi. Eles nem estavam lá com ele. No caso, o One-Ray ficou sozinho lá com a Lien lutando. Ele voltou pro mundo Mamoru e tipo, depois não tem nada. Eles aparecem ali, a Lien aparece ali de novo. Eles nem ficam tão comovidos, nem prestam muita atenção. Passa ali despercebido. Sério, eu achei que passa despercebido por causa dos outros acontecimentos que vai acontecendo no Faudo, e eles têm que prestar atenção nisso, né? Eles têm que correr contra o tempo para salvar a cidade, e nem ligam muito assim, ah, o One-Ray se foi. Não, nem isso. É uma coisa que no mangá tem, certo? E aqui não tem. Mas enfim, é isso que foi assim, né, no anime, e agora eu vou falar para vocês como foi no mangá, né? Agora dá até mais gosto de falar para vocês como foi a despedida do One-Ray no mangá. Após a morte de Kyo, sim, eu já mencionei isso aqui no canal para vocês, que o Kyo morre, tá? Mas aqui nessa hora ele estava inconsciente, tá? E conseguiram meio que trazer ele de volta à vida. Depois eu faço um vídeo explicando para vocês, tá certo? Faz tempo que eu prometo esse vídeo, mas vai acontecer. Eles estão seguindo ainda para a sala principal de controle do Faudo, mas infelizmente aparece ali um inimigo que a gente nunca imaginaria que ele poderia retornar, que é o guardião do estômago do Faudo, o Unkon Tintin. Ele vem correndo atrás deles porque Tintin agora tinha um corpo completo. Graças ao despertar do Faudo, ele ganhou um corpo físico, um corpo completo com pernas e tudo mais. Para quem não lembra, um Tintin é aquele aquele mamodo estranho que faz umas perguntas para eles, ou se eles errarem, ele acabaria jogando eles no poço de lava, né? E eles começam a acertar todas as perguntas, e aquele ali é um Tintin, que é meio uma caveira. Vou estar deixando a imagem dele aí para vocês, tá certo? Continuando, então ele quebra uma ponte ali na frente deles, e ao pular sem querer, né, pro outro lado, eles acabam deixando o corpo do Kyo cair. Mas rapidamente o One-Ray pula e consegue pegar o Kyo e o arremessa em direção ao Momo. O Momo consegue pegar ali ele. Como vocês podem ver aí na imagem, né, tinha uma parede que começou a descer, e o One-Ray, para salvar todos, decide ficar e enfrentar um Kon. Lien até sugere para ele de usar magia dele para ele poder voltar lá para cima, mas ele recusa. O Magon desce também para ir buscar ele, mas ele golpeia o Magon, dizendo que ele os traiu, né? Traiu seus amigos, e agora ele queria retribuir o favor, né? Aqui a gente pode ver que o One-Ray ficou ainda muito culpado por ter traído os amigos dele, quando o Lien estava com a maldição, né? E ele fala que precisa retribuir o favor deles terem ajudado a Lien, porque salvaram a sua vida. Ao contrário dele, que não pensou em salvar o mundo, ele preferia trocar uma única vida por milhares. A porta então se fecha, a parede desce todinha, né, ali se fechando, e ele fica do outro lado com o Tintin. Todos descem para tentar quebrar a parede, mas tudo em vão. A parede é muito forte e resistente. Mas eles tinham que continuar para lá a sala do Faudo, né, para parar o Faudo. Aí começa a luta entre o One-Ray e Tintin. Um Kon, sendo muito grande, ele tem a vantagem, e nisso ele espanca o coitadinho do One-Ray. Assim, sério, eu não vou pôr nem muitas imagens aqui, porque é muito triste, cara, e revoltante ver ele apanhando tanto.
Então, para salvar assim a mente de vocês, eu não vou colocar muitas imagens. Se vocês quiserem ir lá ler, né, uma coisa que eu sempre recomendo para vocês, e ler o mangá, aí fica por conta de vocês. E preparem os lencinhos para chorar, viu? Porque a despedida do One-Ray realmente é bem triste, você lendo ali, prestando atenção no mangá. Depois de umas certas horas ali apanhando, até que a Lien acaba usando uma magia ali no último instante para salvar o One-Ray em um golpe que ele estava dando. Sim, a Lien estava do outro lado da porta, junto com ela estava a Chio e a Megumi. Agora aqui eu também tenho que falar para vocês assim, que nossa, eu acho muito legal e linda a amizade da Megumi e da Chio com a Lien e o One-Ray. Sério, desde que eles foram salvos por ela ali, lá na saga dos Office, eles começaram a ter uma amizade, né? Eles ficaram juntos, assim, ficaram amigos. Eles lutaram contra o Tsao, né? Teve aquela luta ali na saga dos Office, eu falei pra vocês que ele não teve muita importância na saga dos Office, mas ele teve essa luta, né? Até que foi junto com a Megumi. Teve, né, esse foco dos dois aí, que foi bem legal. E aqui, e também teve a do Demoruto, né? O Demoruto também, que o One-Ray acabou se ferindo, ele meio que morreu também, aí a Chio trouxe ele de volta. Realmente eles estavam juntos, eles sempre estão juntos, né? Se vocês repararem, Lien e One-Ray sempre estão juntos ali com a Megumi e a Chio. E aqui, também nessa luta, a Megumi e a Chio vieram com a Lien a tentar ajudar ali o One-Ray. Mas continuando, depois a Lien consegue usar algumas magias e eles conseguem dar uma surra ali no Tintin. Só que ela usando ali as magias do outro lado, né? E ele fica dando ordens para ela na hora certa, tipo, ele fica gritando: Lien, use a quarta magia, a terceira. E ela acaba conseguindo usar as magias na hora certa e eles destruindo ali, né, o Contintin. Mas o desgraçado do Contintin percebe, né, que o One-Ray fica mandando ordens para ela e ele usa um pato para imitar a voz do One-Ray. E assim, eu preciso explicar antes para vocês um pouco sobre esse pato. É até engraçado o que o Makoto fez aqui. O Makoto, ele é meio doido. Tintin, ele se apaixonou pela Megumi, então ele diz ao One-Ray, antes de começar a batalha deles, né, quando a parede tinha fechado, que ele tinha uma surpresa que ele queria mostrar muito para a Megumi, que era esse pato, que ele fica ali nas partes, né, nas partes dele, né, acho que vocês estão me entendendo. E então ele fica com muita raiva por causa que ele não conseguiu mostrar esse pato, né, para Megumi, e ele também fica com muita raiva do Kyo. Ele tem muita raiva do Kyo porque o Kyo conseguiu responder aquelas perguntas difíceis dele, né? E ele acaba descontando toda essa raiva dele no coitadinho do One-Ray. Então tá aí a explicação do pato e também a explicação dessa raiva aí do Contintin. E esse pato, ele fica dando ordens ali erradas para Lien e o One-Ray acaba apanhando de novo. Ele apanha muito mesmo. E do outro lado, as meninas ficam em desespero ao ouvir os gritos do One-Ray e não poder fazer nada. E aqui chega uma parte, gente, que me doeu muito mesmo. Assim, na hora que eu olhei essa imagem, me doeu muito. Que o One-Ray, ele consegue avisar a Lien que o pato estava copiando a voz dele, né, no caso um Contintin. E nessa altura do campeonato, o coitado do One-Ray, gente, ele tava igual o Rock Lee, certo? Não tem aquela luta do Rock Lee contra o Gaara, que ele só ficou em pé por causa da força de vontade dele, né? Ele tipo tava inconsciente. Pois é, o One-Ray ficou do mesmo jeito, ele ficou em pé ali lutando só por causa da força dele de vontade de proteger a Lien e a Megumi e a Chio. Não é à toa que ele sempre acaba dizendo, né? Ele falava que ele queria ser um rei protetor para proteger os humanos e os demônios. E nessa imagem aí, onde ele tá falando para Lien que ela precisa confiar no seu coração e observar a imagem dele, nossa, aí eu já comecei a me emocionar e o olho já encheu de água, porque essa imagem aí, nossa, é como se eu estivesse vendo a animação, sabe? O One-Ray ali, nossa, na parede, já só em pé ali, na força mesmo de proteger. Cara, Makoto não precisava fazer isso, né, Makoto? Não precisava mesmo fazer isso com o coitadinho do One-Ray. Mas agora nessa cena, depois dessa cena aí, né, eu acredito no que foi dito ali no Gash Café sobre o livro, né, os livros ajudarem os Mamorudos na batalha. Porque aqui
o livro acabou permitindo que a Lien conseguisse enxergar o Onrey do outro lado da porta. Ela coloca uma faixa no olho e ela fala para Megumi que ela consegue enxergar o Onrey do outro lado, né? Por causa da força dela ali, do poder do coração. Eu acho mesmo que não vinha do coração dela, vinha do livro, né? Porque meio que no Guest Café, agora vamos tentar canonizar o Guest Café com a obra original, fala que os livros sempre interferiam ali nas batalhas. E aqui o livro mesmo interferiu, né? Ele ajudou ali com a força do amor da Lien, ela acabar enxergando o Onrey. Ficou até parecendo aquele filme do Van Damme, né? Que o Van Damme fecha o olho, ele consegue lutar com o cara. Pronto, ficou mais ou menos dessa forma aí, pra quem viu. É um filme bem antigo, que o homem tá com pó no olho dele, ele só conseguiu lutar depois que ele fechou os olhos e se concentrar. Foi mais ou menos assim. E aí que chega ao ponto em que eles conseguiram finalmente derrotar o Kon Tintin. O Tintin fica ali todo espatifado no chão, porque por causa de uma magia que ele levou, acabou se espedaçando em uns pedaços. Mas aí que vem o pior, né? Infelizmente, esse bicho, ele acaba falando que ele programou uma bomba que tinha dentro do corpo dele. Aí já vem referência a Dragon Ball aos androides. Brincadeira. Ele fala que tem uma bomba dentro dele, ele programou ela para explodir e que na explosão ela ia matar o Onrey e até as meninas juntas, porque a explosão ia ser tão forte que a parede lá ia ser destruída. E aqui, né, eu já tava com muito ódio do Kon Tintin, sério, eu fiquei com um ódio tão grande desse bicho, ele até que é engraçado, mas eu fiquei com muita raiva dele mesmo, e vocês também tem que ficar. Vão lá para vocês ficarem com raiva dele também. Então, ao falar isso, o Onrey fica muito irritado e ele consegue se levantar e diz que vai proteger a sua amada e os seus amigos. E que ele afirma de novo, né, que queria ser um rei protetor. Agora, uma coisa bem legal que acontece, que eu não estava nem lembrado disso, mais uma vez falando aí sobre os livros, que ele, além de ajudar a Lien a enxergar o Onrey do outro lado da parede, ele começa a brilhar e a flutuar no ar. Sério, o livro, né, começa a flutuar ali e a brilhar. Mas antes disso, a Lien, ela pede para Megumi queimar o livro do Onrey, porque na explosão, antes da explosão chegar até ele, a explosão do Kon Tintin, ele já ia estar sumindo, ia voltar para o mundo Mamoru, né? Então a Megumi aí mais uma vez teve que queimar o livro de um amigo dela. Para quem não sabe, a Megumi também queimou o livro do Magon, né? O Sunbean é avisado ali pelo próprio livro de feitiços dele que o Magon estava morrendo de tanto esforço que ele estava fazendo, e o Sunbean pede para a Megumi queimar o livro. Mais uma vez, a coitadinha da Megumi carregando aí nas costas a dor de queimar o livro de um amigo dela. Mas ali mesmo, né, com o livro pegando fogo, ele flutua e começa a brilhar muito forte. E a Lien acaba falando que ela consegue ver lembranças do Onrey dentro dessa energia do livro, e o livro passa essa energia para o Onrey poder se levantar, né, para ele poder ter forças ali, se levantar ainda, porque ele ficou no chão, todo espatifado, né, porque ele apanhou muito. E ele fala que queria proteger, então o livro ajuda ele a se levantar e ficar ali, né, com os braços abertos, para proteger as meninas. Nisso, um Kon Tintin explode, né, acaba explodindo, e a gente consegue ver a imagem da Lien em um lugar todo branco. Ela é levada para outro lugar e ela consegue ver ali a Chio e a Megumi deitada no chão, e o Onrey lá falando com ela, falando que as duas amigas deles estão bem. E então eles conversam e se despedem, né? Ao acordar, ela vê que o Onrey conseguiu proteger, né, a ela e as duas meninas. Então todos ficam ali chorando, né, chorando muito mesmo. E a gente consegue ver até o formato da parede, que ficou ali o formato do Onrey em pé com os braços abertos, cara. Isso é bem bizarro. Ficou o formato dele ali em pé com os braços abertos, e só restou aquela parte da parede ali que atrás dela estavam, né, a Lien, a Megumi e a Chio. Depois disso, a Chio começa a chorar, falando, gritando, perguntando se o Onrey tinha morrido na explosão, realmente se deu tempo o livro queimar ou não. Mas depois a Lien percebe que ficou ali no chão a tiara do Onrey, né? Ele acabou deixando aquela tiara que fica na testa dele, que ela parece que é meio de ferro. Ele deixou escrito lá atrás que
eles iam ficar para sempre junto, cara. Ele botou lá dizendo assim, sempre estaremos juntos. E nossa, essa parte também é muito assim, você sente lá dentro aquela vontade de chorar quando você vê essa imagem, porque a Megumi fica ali, nossa, espantada, a Lien também, porque ele ainda conseguiu deixar a mensagem ali, né, nós sempre estaremos juntos. E cara, é muito lindo ver isso no mangá, sendo que no anime nem foi desse jeito, né? Nem foi desse jeito. No anime, ela ficou sozinha, deitada ali no chão, né? Com a parte ali do chão protegida e a tiara. Ela só pega a tiara, coloca no peito e pronto. Aqui não. Teve as duas amigas delas ali do lado dela, né? Ela chorando. Ele deixou a mensagenzinha escrita ali na tiara. E cara, ficou muito legal mesmo. Mas eu só achei que o Makoto exagerou muito no espancamento do One-Ray. Sério, ele foi espancado, cara. Então Makoto ali exagerou muito, eu achei que ele exagerou muito mesmo. Mas enfim, né, terminando aqui, eu gostei, né, da despedida dele do mangá. Eu não queria que ele tivesse ido, que ele ficasse mais um pouco, mas a gente sabe que todos os Mamodos tinham que ir, né, então a gente tinha que aceitar. E lembrando, eles não morrem, tá? A gente fica chorando triste como se eles tivessem mortos, mas não, eles voltaram pro mundo dele. Então o Ray voltou bem. A tiara foi também um sinal disso, né, que ele quis dizer, olha, eu tô voltando vivo e bem para o mundo dos Mamodos, tá? Então fica aí, Lien. E depois disso ainda tem meio que uma comoçãozinha, né? Eles falando pro Gash, pro Kyo, que o One se foi. Mas pelo menos tinha ali a Megumi e a Chio, como eu falei para vocês. Agora, por fim, vamos para a parte dos poderes, que é uma das melhores, né? Que eu sei que todo mundo gosta, que é sobre todos os poderes do One-Ray. Então, nesse terceiro tópico aqui, que é os poderes do One-Ray, eu quero falar pra vocês que ele não sabia Kung Fu, tá? No caso, foi a Lien que ensinou a ele a lutar Kung Fu. Ela fala isso, né? Tem no anime, tem no mangá. E ele ensinou a ela a usar os poderes do livro, né? Tipo, tá em combinação ali com ele. E essas artes marciais que ele aprendeu, no caso o Kung Fu, combinou muito com os poderes dele, né? Porque os poderes dele são de aprimoramento de força. Ele aprimorava o soco, aprimorava a força e a agilidade das pernas. Então foi uma combinação excelente. E tipo, no primeiro episódio em que ele aparece, no caso que ele luta, que é contra os Abás, a gente pode ver que ele é bem forte, né? Eu achei muito legal, reassistindo o episódio, eu achei muito legal ele usando ali os golpes de Kung Fu, falando o nome dos golpes, do tigre, não sei o que, do dragão. Muito legal e muito forte. E depois a gente não vê mais isso dele, né? Então era isso que eu tava falando pra vocês, que na saga dos Mamodos Milenares, ele não teve muito esse destaque de ser forte. Ele lutou ali sozinho com o Saulau, vamos dizer assim, e com o guardião, né, de Saulão também, que ele não estava hipnotizado, então acabou sendo 2 homens contra 1, né? Porque as meninas estavam ali, elas também apanharam, mas no caso era mais um Ray lutando sozinho mesmo. E não teve mais disso dele, sabe? Ele não foi um personagem que eu pensei que ele ia ser. Eu acho que vocês também pensaram isso, né? Que ele ia ser um personagem que sempre ia estar ali com o Kyo e com o Gash. Mas eu acho que pelo fato dele ser um casal com a Lien, eles preferiam ficar meio separados, né? Com a privacidade. Eu acho que era isso. Makoto deu esse destino para eles ficar sozinhos e aparecer ali só no caso de emergência, né? Que eles precisavam de ajuda. Mas não vamos perder o foco, né? Vamos continuar aqui nos poderes. Como eu falei, os poderes dele é baseado em aprimoramento de força e rajadas de energia, porque ele também dispara algumas energias e algumas em formato de tigre. Então, bora lá para a sua primeira magia, o seu primeiro poder. Sua primeira magia é o Boren, que na tradução japonesa é Baoren. Nessa primeira magia, o One-Ray acaba disparando uma pequena bola de energia dos seus punhos. Quando ele dá um soco para frente, sai uma esfera de energia que não é muito forte. Agora, a sua segunda magia é a Herudo, que no americano e no japonês se pronuncia do mesmo jeito, Herudo, que é um pequeno escudo octogonal semelhante a um vidro que é usado para proteger o One-Ray de ataques frontais, né? Ataques vindos de frente. A sua terceira magia é a Hedoruk, que traduzindo para o japonês fica Hedoruku.
Nessa magia, o Onrei utiliza uma energia nas suas pernas, né? Aparece ali uma energia azul, que elas aumentam muito a sua agilidade durante a duração do feitiço. É como se fosse ali um Hauzaruki do Gesh, mas só que só nas pernas de Onrei. A sua quarta magia é o Go-Boren, que no japonês é Go-Bauren. É uma magia que ela é a versão aprimorada do Bauren, que ela fortalece ali o punho do Onrei, né? A energia fica concentrada no punho dele, e ao acertar o soco no inimigo, acaba descarregando toda essa energia, meio que na forma de uma explosão no inimigo. E nos jogos, essa magia do Onrei, ela também tem a habilidade de refletir de volta os poderes dos inimigos. Claro, isso é no jogo, né? Quando alguém lança ali um Zake, se você usar o Go-Boren, acaba mandando de volta ali o Zake ou o projétil de magia do inimigo. Agora, o seu quinto feitiço é o Ganzu-Boren, que no japonês é Ganzu-Bauren. Nessa magia, o Onrei golpeia rapidamente com vários golpes de Go-Boren no seu inimigo, né? Ou então, no caso, vários golpes de socos ali com Go-Bauren. Agora, a sua sexta magia, que é a Go-Hedoruki, ou no japonês como Go-Hedoruku, que essa magia ela é como se fosse o Go-Bauren, só que no caso nas pernas de Onrei. Ela fortalece ali as suas pernas e quando ele dá um chute, descarrega ali aquela energia na explosão quando o chute pega no seu inimigo. Agora a sua sétima magia é o Gar-Hedoruki, que no japonês é Garu-Hedoruku. Essa magia, os pés do Onrei ficam energizados, né, com aquela energia azul dele, e ele acaba executando um chute giratório em alta velocidade, como se fosse uma broca. Lembra muito aquele golpe que o Bari, né, usa, que ele sai girando em alta velocidade, né, que é um poder dele também, e o Onrei é semelhante a essa magia, né, é bem semelhante porque ele acaba girando como se fosse uma broca, só que com seus pés ali energizado, e ele acerta o inimigo com esse chute giratório. Agora o seu oitavo poder é o Hao-Jiboren, que em japonês fica Hao-Jibauren. Essa magia ela é de classe Gigano, e o Onrei acaba invocando um tigre branco enorme de 3 caudas, e ele arremessa esse tigre contra o seu inimigo, depois acaba ali dando uma explosão. Agora a sua nona magia, que daqui pra frente vai ser só magias que apareceram no mangá, tá? Não foram mostradas no anime. A sua magia aqui é a Go-Herudo, que no japonês também pode se dizer Go-Herudo, que é uma versão mais forte do Herudo, criando um escudo maior, e ele tem outras camadas, né? Mais uma vez, ele parece com um vidro, só que ele é maior e tem outras camadas de Herudo, que é o Go-Herudo, muito mais forte do que o seu primeiro escudo. A sua décima magia, o seu décimo poder, é o Dio-Hedoruki, que no japonês fica como Dio-Hedoruku. Essa magia ela é uma versão aprimorada do Hedoruki, e ela acaba fortalecendo, né, todo o corpo do Onrei com uma energia que, ao dar um chute no inimigo, ela acaba descarregando toda essa energia num chute bem poderoso. E ela também só foi vista no mangá. Agora a sua 11ª magia é a Hofo Jiboren, que no japonês fica como Hofo Jibauren.
essa magia o Onrey acaba invocando ali, quando ele abaixa sua mão para baixo, ele acaba invocando a pata do tigre, daquele mesmo tigre branco, né, do Hal de Bowden. Ele acaba invocando essa pata, que ela acaba ali atacando, né, rasgando o inimigo. É como se fosse aquela magia que o Gash tem do Baô Zaqueruga, né, que ele consegue invocar a mão do Baô. É bem semelhante. Agora a sua 12ª magia, que também só apareceu no mangá, é a Garfo de Bowden, que no japonês fica como Garfou de Bowden. Não é um garfo gigante, tá, gente? Aqui no caso, quando o Onrey levanta sua mão para cima, né, como se ele estivesse dando um golpe para cima, ele acaba invocando a cabeça do tigre branco, que ela sai ali mordendo e destruindo o seu inimigo. Ele invoca ali só a cabeça daquele tigre lá, que é do mesmo do Hal de Bowden. Agora a sua 13ª magia, que também foi mostrada no anime e no mangá. Essa aqui ela também aparece no anime, tá? É a Goraou de Bowden, que é uma versão aprimorada do Hal de Bowden, que ela agora é da classe Diolga, né? Mais forte do que a anterior. E o Onrey acaba invocando um tigre maior ainda, um tigre branco ainda, né? Com 5 caudas. E ele arremessa esse tigre contra o inimigo, né? No caso, uma magia também, que é um animal, que ao acertar o inimigo acaba ali destruindo ele, explodindo, estraçalhando o seu inimigo com esse tigre gigantesco. Agora vamos para a sua última magia, que ela é exclusiva do mangá também, que no caso aqui ela aparece quando o Gash está ali no final lutando contra o Clear Note e ele consegue usar as magias dos seus amigos, né? E no caso aqui vem essa magia do Onrey, que é a Shin Goraou de Bowden, que é a versão aprimorada do Goraou de Bowden, só que agora libera um tigre muito maior ainda, gigantesco mesmo, um tigre branco, que ele tem vários espinhos nas costas, unhas gigantes, ainda tem ali umas 3, 4 caudas, e ele pode ser visto ali o Onrey aparecendo e invocando este tigre quando o Kyo lê essa magia. Então tá aí a imagem para vocês verem do tigre gigantesco, que no caso é a magia Shin, o verdadeiro Goraou de Bowden do Onrey. Acabando aqui as magias do mangá e do anime, ainda ficou faltando 2 magias do Onrey, que são exclusivas dos jogos, né? No caso do jogo Zet Bell Modo Fury. Então do mangá e do anime fica ali um certo de número de 14 magias. E com essas duas, que elas não são oficiais nem do mangá e do anime, fica aí 16 magias. E eu vou falá-la aqui para vocês. A primeira é a Baozen, que também pode se chamar de Bozen. No caso, essa magia era para ser a Baoren, só que eu acho que eles escutaram errado, né, a tradução, e colocaram Baozen. Ela tem o mesmo efeito da Baoren, o Onrey soca para frente e sai uma esfera de energia, né? Ele acaba disparando ali uma bola de energia que acerta o seu inimigo. A outra magia dele é a Bauruk, ou então Bauruku. Essa magia ela é semelhante à magia do Onrey, que no caso fortalece todo o corpo dele, né? Que é a Dioredoruku. Ela é bem semelhante, porque ela fortalece todo o corpo do Onrey, mas no jogo fica aí, né, como na imagem, os punhos e os pés dele ficam com energia, né? Então ele fica mais rápido e mais forte. Então é isso, essas são todas as magias do Onrey, concluindo aqui o seu vídeo de Mamonodex. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e deixe o seu like, né? Deixa o like, se você não é inscrito também se inscreve, porque olha, deu muito trabalho fazer esse vídeo, muito mesmo, ele ficou enorme. Eu espero que vocês assistam, né? Vou também cortar em partes aí, só para quem quer ver as magias ou sobre ele. Mas para compensar aí, deixa o seu like e o seu comentário, né? Também comenta aí o que você achou do vídeo. E é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, até mais. Fui!